Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo teremos um relato enviado pela Rosemeire, então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, bom dia a você e todos os inscritos aqui do seu canal. Eu me chamo Rosemeire, tenho 62 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu tinha 11 anos. Eu sou natural de São Vicente, mas nessa época eu estava morando na Praia Grande. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. A minha mãe havia acabado de falecer há pouco tempo. A minha mãe perdeu a vida em um acidente automobilístico. Esse acidente ceifou a vida da minha mãe e a vida do esposo dela na época, o nosso padrasto, pai do nosso irmão Carlos. Pois o nosso pai nós não chegamos a conhecer, e ficamos nós, duas irmãs e o irmãozinho caçula. E essa minha irmã mais velha, que tinha 17 anos, já era casada com um homem de 40 anos. A minha irmã tinha uma boa vida. Ela logo tratou de cuidar de mim e do meu irmão. O meu irmão foi criado por ela como se fosse filho e também por mim. A minha irmã, que se chama Rosa, era uma pessoa que chamava muita atenção. Tanto que quando ela conheceu seu namorado, que depois se tornou seu marido, ela tinha 15 anos. E ele tratou logo de namorar, ficar noivo, e logo eles foram morar juntos, lá na Praia Grande. A minha irmã sempre teve um ótimo caráter e um grande coração. Como seu marido naquela época tinha boas condições, nós fomos morar em um condomínio na Praia Grande. Ela logo fez amizade com uma mulher. Era uma senhora muito gentil e educada, chamada Dona Marcelina. Assim que eu vi aquela mulher, eu me apaixonei pelo jeito dela. Ela tinha aquele jeito de vovó. Sabe aquela senhora baixinha, cabelos brancos, e sempre que podia, ajudava a cuidar do meu irmão, o Carlos, que nessa época tinha entre 6 e 7 meses de vida. A Dona Marcelina estava disposta a nos ajudar sempre. O tempo se passou e nós ficamos ainda mais próximos da Dona Marcelina. Só que a Dona Marcelina tinha um costume. Ela não nos chamava muito para ir na sua casa. Quase sempre ela ia na casa onde nós morávamos. Mas ninguém ligava, pois aquela mulher sempre trazia um bolo, uma garrafa de café ou uma coisa deliciosa. Como eu disse anteriormente, era como se fosse uma vovozinha da família. A minha irmã Rosa sempre comentava comigo. Eu, mesmo sendo criança, me lembro bem que a Dona Marcelina sempre dizia que a Rosa deveria arrumar um emprego para ajudar o seu marido. Só que a minha irmã dizia que não havia necessidade, pois ele ganhava bem, ele era chefe e coordenava uma equipe, então não era necessário que ela trabalhasse. Minha irmã poderia dedicar o tempo a mim e ao meu irmão Carlos. Mas vira e mexe a Dona Marcelina vinha com essa conversa que ela deveria trabalhar. Em uma certa manhã, a Dona Marcelina chegou cedinho em casa. Ela nos trouxe uma garrafa de café e um pão caseiro, quentinho. Nós tomamos café, só que naquele dia não teria aula. E o meu irmão Carlos havia passado a madrugada toda com uma febre. Então, a minha irmã e seu marido o levariam até o hospital. E eles pediram para a Dona Marcelina se ela poderia cuidar de mim. Ela ficou parada. Eu nunca havia visto ela ficar com um olhar sério. Ela olhou na direção da minha irmã, séria, e disse: "Lógico que eu posso ficar com ela, mas ela terá que me acompanhar." A minha irmã sorriu aliviada, e ela e seu esposo foram levar o meu irmão Carlos até o hospital. Depois de alguns minutos que eles saíram, a Dona Marcelina pediu que eu me arrumasse. Ela disse que eu não deveria colocar roupas coloridas. Então nós duas saímos caminhando, pegamos um ônibus e chegamos em um local que eu não imaginaria que essa mulher poderia me levar. Era o cemitério da Praia Grande. Nossa, eu nunca havia passado nem na frente daquele local. Nós entramos dentro do cemitério. Eu já havia reparado que no caminho, durante o trajeto de ônibus, a Dona Marcelina carregava uma daquelas sacolas de feira. Nós duas andamos dentro do cemitério por alguns minutos, até que ela pediu que eu ficasse quieta em um canto.
Ela se aproximou de um local que parecia que alguém havia sido sepultado recentemente. Ela então se abaixou, retirou um objeto de dentro da bolsa, se virou de costas para mim. Parecia que ela começou a remexer a terra e enterrar algo lá no cemitério. Ela veio na minha direção dizendo: "Olha, Rosemary, não conte isso para sua irmã. É só uma coisa que eu faço todas as segundas-feiras, não é nada demais." Eu sorri e disse que sim, pois na minha consciência, aquela senhora era como se fosse a minha avó. E voltamos para casa. Chegamos em casa, ela logo correu preparar um almoço. Depois de alguns minutos, a minha irmã chegou junto com seu esposo, e nós todos almoçamos naquela tarde. Só que a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha irmã começou a ficar frequentemente com febre, que ela ia no hospital, retornava e não parava. Já o Carlos, que antes estava com febre, não teve mais nenhuma enfermidade. Mas a minha irmã foi ficando cada vez mais fraca, não se levantava da cama, e quem cuidava do Carlos a partir de então era a dona Marcelina. Ela começou até a passar algumas noites na casa da minha irmã, para ajudar, pois a minha irmã não tinha condições de se cuidar, de cuidar de mim, e muito menos o meu irmão, que ainda era um bebê. Já o esposo da minha irmã começou a ficar diferente. Dinheiro não faltava, já estava começando a chegar tarde em casa, quase todos os dias. E eu ajudava a dona Marcelina a cuidar da minha irmã. Os dias foram se passando, e a minha irmã foi cada vez ficando mais enferma. Ela ia para o hospital e melhorava um pouco, e logo ela piorava. E uma coisa que impressionava era que nas terças-feiras que ela tinha uma febre, aquela febre devastadora, era uma febre muito alta. Passaram mais alguns dias, e a dona Marcelina continuava indo no cemitério todas as segundas-feiras. Até que em uma manhã de terça-feira, quando eu acordei e fui ver a minha irmã estava desmaiada na cama, e a dona Marcelina estava passando álcool no peito dela, para que ela melhorasse. Ela dizia que era álcool com uma erva para ajudar a minha irmã a respirar. A minha irmã foi direto para o hospital. Foi um susto tremendo. Eu tive muito medo de perder a minha irmã, pois há pouco tempo havia perdido a minha mãe. Ela ficou internada por alguns dias. Só que nesses dias que a minha irmã ficou internada, o marido dela certa vez chegou e levou todas as suas roupas, e a partir daquele dia, ele não voltou mais. A minha irmã então teve a notícia de que ele havia encontrado outra mulher e havia deixado a minha irmã. Só que ele não a deixou na mão. Ele continuou dando uma boa parte em dinheiro e deixou a casa para nós. A dona Marcelina sempre estava ali do lado da minha irmã, apoiando em tudo que ela precisasse. Só que uma coisa estranha começou a acontecer. Quando a minha irmã dormia com os medicamentos, a dona Marcelina levava o Carlos na sua casa. Ela não dormia certas noites na casa da minha irmã. Só que uma certa vez que eu estava chegando da escola, a dona Marcelina parou para conversar com umas mulheres na frente do condomínio. Havia um senhor que morava naquele condomínio. Ele era o morador mais antigo. Ele me chamou de canto e perguntou como a minha irmã estava. Eu disse que a minha irmã não estava nada bem. Esse homem então cochichou uma coisa no meu ouvido. "Menina, presta atenção, abre o teu olho e abre o olho da tua irmã, pois essa mulher aí, que vocês acham que é um amor, ela é um monstro." E saiu andando. Eu, sem entender nada, como criança, corri para dentro da casa, e assim que eu vi a minha irmã, eu a abracei e contei tudo que aquele homem cochichou no meu ouvido. A minha irmã se recusou a acreditar, dizendo que era inveja. Só que uma certa manhã, quando eu fui para a escola e a dona Marcelina me levou, esse homem foi visitar a minha irmã. Ele bateu na porta e a minha irmã estava sentada no sofá. Pediu para que ele entrasse e eles conversaram. E foi a partir daí que a minha irmã abriu seus olhos. Olha, eu vou resumir essa parte, Feliciano, senão ficará muito longo o relato. A dona Marcelina não era essa boa pessoa que nós imaginávamos. Segundo ele, ela fazia trabalhos no cemitério toda segunda-feira. Trabalhos para separação, amarração amorosa, trabalhos de magia negra para destruir as pessoas. A minha irmã ficou assustada e esse homem continuou.
eu fiquei sabendo por outra pessoa que também trabalha com essa parte espiritual, que a dona Marcelina está bolando algo, e esse algo envolve o seu irmão. Preste atenção que a Marcelina está tratando seu irmão como se fosse filho dela. Você não está percebendo, pois o que ela fez foi tão forte que está cobrindo seus olhos. A minha irmã começou a chorar, e ela disse que de repente foi como se alguém tivesse tirado a mão que cobriu seus olhos. Ela então começou a perceber tudo o que acontecia dentro daquela casa. Naquela mesma tarde, quando a Marcelina chegou, me trazendo da escola, assim que ela entrou na sala, ela viu que aquele homem estava conversando com a minha irmã. Ela rapidamente foi até o quarto querendo saber aonde estava o meu irmão, e a minha irmã disse que não, que ela nunca mais iria pegar o meu irmão no colo e nunca mais iria ver ele, pois nós estávamos mudando daquele local. Aquela mulher calma, com um olhar sereno, de uma pessoa boa, se transformou em uma mulher que começou a gritar, falar palavrões, dizendo que iria matar a minha irmã. Aquele homem se levantou do sofá, dizendo que era melhor que ela, a Marcelina, fosse embora, pois senão ele iria dar um jeito nela. E a Marcelina arregalou os olhos e ficou olhando diretamente para ele, dizendo que ele iria pagar com a vida. Ele olhou para ela e disse que não, dizendo que ele tinha Deus no coração, que ela podia fazer o que quisesse, pois seria quebrado e desmanchado. Ela saiu correndo dali, e a partir daquele dia nós não vimos mais nem a fuça da Marcelina. Nunca mais nós vimos aquela mulher. A minha irmã foi melhorando aos poucos com a ajuda daquele senhor. Eu não vou revelar o nome dele, pois eu não tenho mais contato com a família. Esse senhor foi um anjo colocado na nossa vida para a nossa libertação. A minha irmã deu um jeito de arrumar uma casa alugada e saímos dali 3 dias depois. O trabalho que a Marcelina fez foi para separar a minha irmã do marido, para que a minha irmã ficasse muito doente. A minha irmã morreria com o tempo e ela cuidaria de nós, as crianças. E nessa época, a nossa família era muito fraca espiritualmente, diferentemente de hoje. Nós passamos por muita coisa depois de tudo isso. Mas esse fato que aconteceu foi um fato macabro, que mostra que as pessoas, às vezes, demonstram ser pessoas boas, carinhosas, mas às vezes elas estão de olho no que a pessoa tem. Nem sempre são bens materiais, mas sim um filho ou uma filha, e no caso, os irmãos, eu e o meu irmão Carlos. Deus fez uma obra na nossa vida. Nós somos libertos dessa mulher, dessa maligna, dessa Marcelina, que sumiu no mundo. Eu acredito que ela deve ter recebido a sua lição e pagado o seu preço. Feliciano, eu agradeço muito a oportunidade de contar esse relato aqui no seu canal. Eu demorei algum tempo para enviar, pois eu teria que resumir e não deixar muitos detalhes de fora. Algumas coisas eu omiti como nomes, mas espero que os inscritos do canal e você tenham gostado. Abraços a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje a nossa família é feliz e abençoada, graças a Deus. Como diz aquela cantora, uma história que aconteceu comigo, sobrenatural. Então isso foi um aprendizado. Muito obrigado, Rosimeire, por ter compartilhado esse relato que aconteceu com você e com a sua família aqui no canal. Meu obrigado a vocês também, pessoal, que sempre estão aqui, deixando o like, comentando e compartilhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Todos tenham uma semana abençoada. Abraços, até o próximo vídeo.